Fala investidores! Hoje vamos falar sobre um fundo de infraestrutura que é o CDII11, um FIINFRA. Ele é gerido pela Sparta e administrado pela BTG Pactual. É um fundo que tem como meta de retorno pagar aí CDI mais 2% ao ano. É um fundo que investe em debêntures incentivadas, que são títulos de dívidas de empresas privadas para financiar projetos de infraestrutura que são projetos estratégicos para o desenvolvimento do país. Por isso, o investidor pessoa física possui isenção total de imposto de renda, tanto nos rendimentos quanto na valorização da cota com ganho de capital. O fundo possui uma carteira de crédito focada em ativos high grade, que são ativos com alta qualidade de crédito. Possui uma carteira diversificada nos seguintes setores de atuação: energia, tanto na geração, transmissão e distribuição; saneamento, projetos de água e esgoto; logística e transporte, onde envolve aí rodovias e ferrovias; telecomunicações, que entra em expansão de redes e infraestrutura de dados. A Sparta prioriza empresas com baixo risco de inadimplência. Grande parte da carteira possui ratings elevados nas escalas das agências de classificação, como AAA e AA. Como destaque para as maiores posições da carteira, temos a Egea, que é aí uma empresa de saneamento; a Claro, que é uma empresa conhecida por todos aí no ramo de telecomunicações; Comgás, que é a maior distribuidora de gás natural do país; a Localiza, que é a maior empresa de terceirização de frotas do país; e a Vibra Energia, que é uma distribuidora no ramo de combustíveis e derivados do petróleo. Então, todas essas empresas possuem notas AAA, que são dadas pelas agências de classificação de risco. É importante falar sobre a marcação a mercado, pois como esse fundo investe em debêntures incentivadas, o preço desses ativos que estão dentro da carteira, eles oscilam diariamente, de acordo aí com a influência das taxas de juros. Isso pode influenciar no valor da cota. Se a taxa de juros sobe, o preço desses títulos tende a cair. Isso faz com que o valor patrimonial do fundo oscile, mesmo que as empresas, que são as emissoras das debêntures, paguem os juros em dia. Então é importante o investidor ter ciência disso, para que uma eventual queda no valor da cota não leve esse investidor a realizar a venda e ficar com prejuízo. Então, como que funciona? Como eu disse, o fundo investe em empresas, em debêntures incentivadas. Então, são empresas que emitem debêntures para captar recursos e esses recursos elas vão investir nos seus projetos. E geralmente são empresas ligadas aí ao setor de infraestrutura que podem trazer desenvolvimento para o país. Então, é um setor estratégico para o desenvolvimento do país. Essas debêntures, elas sofrem aí o que a gente chama de marcação a mercado. Então, o preço dessas debêntures, ele oscila diariamente, de acordo com a movimentação da taxa de juros. Então, supondo que hoje a gente tem aí, o fundo tenha, vou chutar um valor aqui, aproximadamente 2 bilhões aí de valor patrimonial. Aí acontece uma alta na taxa de juros. Então, a tendência é que esses títulos, essas debêntures, o valor unitário delas caia, diminui. Então, isso faz com que o valor patrimonial do fundo diminua também. Isso vai fazer com que a cota do fundo diminua. Confere aí na tela que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Considerando o valor patrimonial aqui de 2 bilhões 810 milhões, que é o que o fundo possui hoje. Cotas emitidas, 27.481.127 cotas. O valor patrimonial por cota, 102,30. Supondo que aconteça a marcação a mercado que eu mencionei e algumas dessas debêntures têm o seu preço unitário menor.
Então, aqui de 2.810 bilhões, vamos passar aqui para 800 milhões, vamos arredondar. Então, o valor patrimonial da cota caiu para 101,90. Porém, então você viu a cota diminuir, mas não houve nenhuma inadimplência, não houve nenhum atraso por nenhuma empresa. Então, todas as empresas pagaram em dia, pagaram seus juros certinho, porém, só a influência da marcação a mercado fez com que o valor da cota diminuísse. Então, é algo que o investidor precisa ter esse conhecimento para que ele não cometa nenhuma decisão precipitada. Então, o fundo pagou no dia 15 de abril os rendimentos referentes a março de 2026. O valor foi de R$ 1,38 por cota. Considerando aí o valor da cota em março de R$ 105,19, aqui a gente precisa de um ponto de atenção também. Mais uma vez, acompanhe na tela que vou mostrar uma simulação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o fundo ele tem a meta de pagar em 110% do CDI. O que é importante a gente tomar cuidado? É preciso o investidor tomar cuidado com o preço de entrada, ou seja, quando investir nesse fundo, quando começar a comprar cotas desse fundo. Se a gente pegar aqui o CDI de março, que foi em torno de 1,21%, como o fundo tem a meta de pagar 110% do CDI, então 110% aqui de 1,21, que é o CDI de março, então temos uma taxa de 1,33%. Se considerarmos o valor patrimonial por cota de 102,30 aproximadamente, 110% do CDI, né? Em cima desse valor de 102,30, teremos um total de rendimento em março de 1,36%. Então aqui é próximo dos 1,38 que o fundo pagou ali do mês de março. Aqui por questão de arredondamento, então deu um pouco abaixo, 1,36. Então, considerando esse valor de rendimento de março de 1,38, se a gente comprar a cota a 105,19, por exemplo, que é um pouco acima aqui do seu valor patrimonial, do que realmente o fundo vale, então a gente já não vai ter esse rendimento de 110% do CDI. Nós teremos um rendimento um pouco mais baixo, que daria aqui em torno de 108% do CDI. Ainda é um percentual interessante, né? Se você está acostumado, por exemplo, a investir em caixinhas, aí, por exemplo, que pagam 100% CDI, CDB de algum banco que paga talvez 90% CDI ou até 100% do CDI, aqui você estaria recebendo acima do CDI. Então, é interessante. Porém, a gente tem que tomar cuidado até que valor é interessante comprar essa cota. Então, aqui compramos a 105. Vamos colocar que a cota dispare aí para 110. Então, já estaria 103% do CDI. Se a cota for para 120, aí você já está recebendo 95% do CDI. Então, é importante fazer essa conta para você realmente saber quanto que você está tendo de rendimento, quanto você está tendo de retorno. Então, aqui no relatório do fundo, o gestor ele destaca esses pontos que eu citei. Então, aqui nas últimas distribuições, no mês de março, por exemplo, o pagamento foi 15 de abril, distribuição por cota de 1,38, o equivalente aí a 110% do CDI. Lembrando que para chegar a 110% do CDI, ele considera o valor patrimonial da cota, aquilo que o fundo realmente vale. E o gestor ele destaca alguns pontos aqui da estratégia de locação. Em março iniciamos exposição em 28 novos emissores, sendo os principais destaques Aliança Geração, Celesc, Sabesp, CPFL Energia, Urbia Cataratas e Coruripe, ACR Energia. E realizamos ajustes na carteira seguindo a estratégia de gestão ativa.
Com isso, o spread da carteira se manteve em 0,5% ao ano, a duration aumentou de 3,7 anos e o caixa diminuiu para 21%. Aqui a duration é o tempo que o investidor tem o seu dinheiro de volta, considerando ali o pagamento de cupons, né, o pagamento dos juros, os rendimentos que o gestor, que o investidor recebe ao longo do tempo investido, considerando o que ele recebe de cupons mais o seu capital investido. Isso é a duration. Aqui o gestor fala que em 27 de março anunciamos a distribuição de rendimentos de R$ 1,38, que é o que já foi falado, por cota para os cotistas do CDI 11, no dia 15 de abril de 2026. Esse montante equivale a 110% do CDI acumulado no período em relação ao valor da cota patrimonial do fechamento de fevereiro. Para o primeiro semestre de 2026, esperamos distribuir mensalmente pelo menos 110% do CDI, se as condições de mercado permitirem. Então é uma meta do fundo, essa distribuição de 110% do CDI, ele diz ali pelo menos. Então pode ser que, de acordo com o comportamento do mercado, o fundo consiga pagar até mais que isso. O desempenho do fundo desde o início está em torno de 144% do CDI. Sobre a composição da carteira, é uma carteira bem pulverizada, como podemos ver aqui. Muitos ativos, aproximadamente mais de 200 ativos, né? Mais de 260 debêntures de empresas diferentes, setores diferentes, a maior parte com rating AAA, como podemos ver aqui. O fundo mantém 21% do seu PL em caixa, que assim ele consegue aproveitar oportunidades que surjam no mercado. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês agora, para vocês entenderem na prática como que é importante essa isenção de imposto de renda para a rentabilidade do investidor. Então, vamos considerar aqui um investimento de R$10.000. Então, R$10.000, considerando o valor da cota de março, o fechamento de março, que foi 105,19, seria possível comprar 95 cotas. Considerando o que ele pagou de rendimento em março, que foi 1,38 por cota, então 1,38, então 131,19 aproximadamente. Isso aí isento de imposto de renda. Se a gente considerar agora um investimento 100% do CDI e considerando um CDB normal, então esse CDB ele terá imposto de renda. Em 30 dias aí, que é um mês, né, a alíquota maior do imposto de renda seria 22,5. Então ele teria de rendimento líquido R$ 93,78. Então se diminuirmos aqui 93,78, então dá uma diferença aí de R$ 37,00 aproximadamente. Então, o ganho real, o CDI, considerando o ganho real, CDI 11 colocou no bolso do investidor cerca de R$ 37,00 a mais. Então, esse é o poder da isenção do imposto de renda, da isenção tributária. Não é só render mais que o CDI, não pagar nada de imposto sobre esse lucro, né, que torna esse fundo interessante. Um outro ponto de destaque importante aqui é que para conseguir um rendimento igual desse fundo, um CDB aí comum que tenha o pagamento de imposto de renda, então você teria que achar um CDB que pagasse em torno de 140% do CDI. Então é algo bem difícil. Então, considerando um período de tempo mais longo, pegar uma projeção de 10 anos, então os R$10.000 iniciais
teria o valor final bruto de 28.394. Então, esse valor isento de imposto de renda. Esse é o rendimento do CDI 11. Se pegarmos um CDB, rendendo aí 100% do CDI, onde terá o imposto de renda, então a alíquota de imposto de renda de 15%, né? Porque já são 10 anos, então já é a menor alíquota, teríamos aí um valor final líquido de 23.547. Então é um valor aí de quase R$ 5.000 de diferença do CDI 11 para um CDB normal. Importante destacar que 10 anos é um período considerável, então em 10 anos muita coisa pode acontecer. Essas empresas que emitem essas debêntures podem passar por dificuldades financeiras, então esses rendimentos do fundo podem cair. A taxa Selic pode cair também, pode chegar aí, por exemplo, a 2%, como já aconteceu. Então o seu rendimento nominal ele vai diminuir, apesar que o fundo mantém a política, né, de acompanhar o CDI, pagar um pouco acima do CDI, então você ainda vai receber acima do CDI, mas um valor nominal menor. Então é importante a gente pensar em longo prazo, é importante a gente ter uma carteira diversificada, você não colocar tudo nesse fundo de uma vez. A gente ouve casos, vê casos aí, talvez a pessoa não é acostumada a investir, aí recebe uma herança, vende uma casa, vende um carro e coloca tudo em um ativo só. Isso não é interessante. É importante você ir com cuidado. Então, você que está começando, vá aos poucos, vá sentindo o mercado, procure estudar para você entender como que funciona, que essa é a forma mais segura e mais correta também de realizar os investimentos. Uma outra simulação que fiz é a gente considerar esse prazo de 10 anos, a gente reinvestir os dividendos recebidos mensalmente e, além disso, comprar mais uma cota com o nosso próprio dinheiro. Então, seria total investido, tirado do bolso, seria em torno de 22.600, os 10 mil iniciais mais 12.600 em aportes mensais. O patrimônio final estimado em torno de R$ 56.400. E esse valor já daria para a gente uma renda mensal no final do período, no final dos 10 anos, de R$ 610 por mês, totalmente isento de imposto de renda. O CDI 11 mostra que é possível sim bater o CDI com consistência sem pagar nenhum centavo de imposto. Mas como vimos, o segredo não é só o rendimento. É o preço que você paga e a sua paciência em reinvestir. Então a grande armadilha não é o fundo em si, mas a falta de estratégia. Se você quer ver seu patrimônio crescer, como na situação que eu apresentei aí, de 10 anos, é preciso ter consistência e paciência e pensar no longo prazo. E você, já tem esse fundo na carteira ou prefere outro FII Infra? Comenta aqui embaixo isenção se você também odeia pagar imposto sobre seus rendimentos. Não esquece de deixar seu like se esse vídeo te ajudou. Se inscreve no canal para não perder a próxima análise. Valeu e até a próxima!